Eu sou a professora Jenny do canal Na Linha das Entrelinhas e esse vídeo faz parte do projeto de resolução de todas as questões do Enem dos últimos 3 anos, 2017, 18 e 19. Se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber notificação de todas as resoluções e também de comentários sobre a prova de redação. Nós temos vídeos independentes, de questões resolvidas separadamente, mas também temos alguns vídeos com questões agrupadas. Isso faz parte do projeto de discutir os tópicos que mais caem na prova, os assuntos mais frequentes. Então, assistir esse vídeo aqui para você entender essa divisão e também para você encontrar essas questões que não estão postadas em vídeos independentes, mas sim em vídeos agrupados, tá bom? Questão 13 do Caderno Azul, Enem 2019, na área de Linguagem, Códigos e suas tecnologias, a gente tem um texto teatral. Veja só pelos diálogos. Heloísa diz, faz versos? Pinote responde. Sendo preciso, quadrinhas, acrósticos, sonetos, reclames. Heloísa pergunta, futuristas? Pinote, não senhora, eu já fui futurista, cheguei a acreditar na independência, mas foi uma tragédia começar a me tratar de maluco, a me olhar de esguelha, a não me receber mais. As crianças choravam em casa, tenho 3 filhos. No jornal, também não pagavam devido à crise. Precisei viver de bicos. Reneguei tudo. Arranjei aquele instrumento e mostro uma faca, e fiquei passadista. Então, aqui um texto de Oswald de Andrade, para quem não se lembra, por isso que é bom, gente, sempre é necessário estudar literatura. Oswald de Andrade é um modernista da primeira fase da literatura, modernista brasileira, e ele era completamente, uma pessoa, assim, inovadora, que quebrava os paradigmas, que rompia com as tradições. Então, a gente percebe que nesse texto tem algo de muito irônico. Por quê? Porque uma das vanguardas europeias, uma das artes inovadoras da época do Oswald, era justamente o futurismo. E ele defendia ali o futurismo, assim como ele defendia outras vanguardas europeias, ele era relacionado a elas, ele quebrava, ele tentava romper com uma tradição que vinha sendo imposta há anos, do modo como a literatura teria que ser, mostrando, apresentando novas formas de fazer literatura, novas estratégias, novos recursos. E aqui a gente vê a ironia, que a gente já sabe, se você estudou literatura, você já sabe que é uma característica típica do Oswald. E aqui o que a gente percebe, mesmo se você não soubesse isso, que ele fala, olha, é o seguinte, eu já fui futurista, mas não deu certo, as pessoas me aceitavam, então agora eu peguei essa faca aqui, fiquei conservadorão e agora todo mundo me aceita. Então tá ironizando, quer dizer, eu queria ser, mas daí eu preciso pagar conta, então, enfim, eu não tenho escolha, a gente sabe bem que a vida é assim, muito capitalista, a gente acaba tendo que se corromper, não é legal, mas muitas pessoas se corrompem, não no sentido de fazer uma coisa absolutamente errada, mas uma coisa que pra elas é errada, uma coisa com a qual elas não concordam, uma coisa que elas não gostariam de fazer, mas elas têm que trabalhar com aquilo, porque elas não têm outra opção, elas precisam pagar conta, então, inclusive, a coisa de trabalhar o dia inteiro, trabalhar 16 horas por dia, eu tenho certeza que você não concorda com isso, e muitas vezes você trabalha. Porque se você pagar conta, você vai fazer o quê? Não, eu acho que não é certo trabalhar 16 horas por dia, eu quero ficar com a minha família. Aí você é demitido e fica com a sua família passando fome. Então não é tão simples assim, E aí, Jenny? Vamos focar aqui na questão. O fragmento da peça teatral de Oswald de Andrade ironiza a reação da sociedade brasileira dos anos 1930 diante de determinada vanguarda europeia. Então veja que isso que eu conversei antes, se você não lembrava, o enunciado te traz. Então, como sempre, o enunciado ele traz informações e demandas. Ele te explica, te dá alguns dados e te pede alguma coisa. Aqui ele vai dizer, isso é uma peça teatral, é do Oswald de Andrade, está ali no contexto de 1930, não contexto de muita mudança, e está ironizando a reação da sociedade brasileira a alguma vanguarda europeia, que está claro no texto que é o futurismo, porque ela diz a palavra, você é futurista, Então, se você já vai falar de vanguarda, você consegue na hora perceber qual é essa vanguarda. Então, veja que tudo que eu discuti com vocês, que eu falei, se vocês estudaram literatura, vocês vão lembrar, você nem precisava lembrar, porque o texto já te disse, tá bom? Então, já está ali, já está dado, é nem legalzinho até, Qualquer pergunta, nessa visão, Jenny, qual visão? Nessa visão de ironia. Então, considerando que eu tenho ali um texto que está ironizando um comportamento, ele atribui ao público leitor uma postura, que postura? Então, que postura que ele está atribuindo? Está ironizando ali, olha, eu queria seguir uma coisa, mas a galera não aceita. Então, eu precisei pegar essa faca aqui e virar esse tipo de gente que eu não concordo, mas é o que eu posso fazer para sobreviver. Então, que tipo de postura ele espera que esse público tenha? Uma postura preconceituosa ao evitar formas poéticas simplificadas? Veja a necessidade de ler a alternativa inteira. Você poderia ler o preconceituosa e já marcar correndo. Eu não vou nem ler, que é essa é uma questão fácil, para não perder tempo, eu vou ler, já vou marcar essa, porque de fato eu tenho um preconceito aqui. Por que eu tenho um preconceito? Porque ele diz claramente que as pessoas não aceitavam os textos dele daquela forma, então há um preconceito de fato. Mas a questão continua, A alternativa continua. Ao evitar formas poéticas simplificadas. E o erro está aqui na palavra simplificadas, porque em nenhum momento do texto a gente tem essa informação de que as formas poéticas que ele escrevia eram simplificadas, Não é por isso que as pessoas tinham preconceito. Então, o que justifica o preconceito não era o fato da forma ser não simplificada, isso não está no texto.
Então, eu tenho que riscar essa palavra. Por isso que a gente sempre tem que localizar uma palavra errada e riscar, senão a gente fica meio confuso, né? Então, preconceituosa poderia ser verdadeiro, mas simplificada não, o que invalida toda alternativa, tá bom? Então, por isso, sempre lê tudo. B. Eu tenho uma postura conservadora ao optar por modelos consagrados? Exatamente, isso fica muito claro ali quando ele usa a palavra passadista. Eu fiquei passadista, né? Ele se refere ao passado, ele se refere ao conservadorismo. Então, quer dizer, as pessoas não aceitam algo futurista, algo que é novo, algo que propõe ideias novas. Elas querem aquilo que elas já conhecem sempre. Então, eu precisei ali pegar o modelo que já era consagrado, que já era reconhecido, que as pessoas já estão habituadas, daí tudo deu certo, elas voltaram a me pagar e eu voltei a seguir minha vida. Então, esse passadista, essa palavra-chave para conservador e principalmente o fato da vanguarda escolhida para ser falada no texto é o futurismo, que deve ficar bem claro, né? O futuro e o passado, né? O futuro não é o aceito, o passado é aceito. C. Eu tenho uma postura do público leitor preciosista, né? Ao preferir modelos literários eruditos, preciosismo é uma expressão literária que fala um texto preciosista é um texto que tem termos eruditos, é um texto difícil, então para quem não está habituado, tá bom? Fica aí a dica para vocês. E aqui eu tenho uma visão preciosista, ao preferir modelos literários eruditos, não necessariamente, ele fala que prefere modelos passados, né? Modelos que já são, aos quais eles já estão acostumados. Mas eu não sei se é erudito, o texto não me diz isso, se é um texto difícil, se é um texto fácil, é um texto que eles já estão habituados, se é uma coisa que não é nova. D. Nacionalista ao negar modelos estrangeiros? Não por dois motivos. Primeiro que aqui eu não falo que o texto é estrangeiro, né? Eu não estou falando que esse futurismo é estrangeiro. Ai, gente, mas eu estudei literatura e eu sei que é, que as vanguardas europeias, né, como o nome já diz, vieram da Europa. Verdade, mas além do texto não dizer isso, se você estudou literatura e sabe que as vanguardas europeias vieram da Europa, você também sabe que os gêneros consagrados, que os temas consagrados, que as escolas literárias, movimentos e estilos consagrados também vieram da Europa. Então aqui haveria uma incoerência, porque de fato existe, né? Uma incoerência não é por ser estrangeiro que eles negam. Ao contrário, porque o movimento brasileiro ele tem a ideia de ser nacionalista, o movimento modernista, né? Então ele pegava as vanguardas europeias e tentava abrasileirar, tentava dar uma cara de Brasil. Então, eu tenho um nacionalismo no modernismo e eu não tenho uma postura nacionalista dessas pessoas, porque essas pessoas que negam as vanguardas europeias, elas não negam por ser da Europa, elas negam por ser algo inovador e quebrar uma tradição, e essa tradição já era uma repetição da Europa. Então, o romantismo, o realismo, que inclusive também foi muito criticado, o simbolismo, o parnasianismo, enfim, todos ali os outros estilos reais, eles também eram importados, eles também eram feitos primeiro lá fora e depois aqui as pessoas aceitavam. Então, não é por esse motivo que elas negam. E por fim, eclética, ao aceitar diversos estilos poéticos, então eclética é aquilo que aceita diversos, né? Então, eu sou uma pessoa eclética, eu tenho um gosto musical eclético, quer dizer que eu gosto de vários estilos musicais. Eu tenho um gosto literário eclético, eu gosto de vários livros de estilos diferentes. Aqui não, né? Porque se tá falando que não aceitava, começaram a não me receber mais, a melhor de esguelha, a melhor estranho, né? Quer dizer, começaram a deixar ele de lado. Então, elas não aceitam diversos estilos poéticos, porque elas estavam, né, não gostando do dele, estavam não aceitando o dele, negando o dele. Então, é uma questão de novo de interpretação, de novo, uma questão de arte. Então, veja que, novamente, a gente tem aqui um contexto literário, um texto literário em perguntas em cima dele. Legal a gente ver que o texto é reconhecer as estratégias textuais, os recursos textuais, como ironia, como crítica, né? Tem aqui uma crítica implícita, né? Pessoas que não aceitam o novo, que tem essa dificuldade, e o conhecimento literário que vai contribuir. Então, caso você estude literatura, e por favor estude, você faria a questão com muito mais facilidade, que você já saberia o contexto ali, você ficaria mais seguro, mais confiante para responder, tá bom?